subordinadas adverbiais. Lembrando que as orações subordinadas adverbiais, elas desempenham a função de advérbios. E elas desempenham, é claro, as circunstâncias expressas pelos advérbios. Para facilitar a memorização, uma cifra mnemônica, lembramos que você pode lembrar que as adverbiais, elas são 6 iniciadas pela letra C, uma iniciada pela letra F, uma pela letra P e uma pela letra T. Eu costumo dizer 6C, FTP, lembrando que F de final, P de temporal, P de proporcional e 6 iniciadas pela letra C, a primeira delas a causal. Vamos lá fazer uma correção aqui inicial, a palavra porquê, que aqui está faltando o quê. Lembrando que as causais parecem muito com as coordenadas explicativas, as adverbiais causais parecem muito com as coordenadas explicativas. Principalmente porque elas podem ser iniciadas pelas expressões porque ou pois. Então, quando aparecer porque ou pois, você pode usar um truque, é um procedimento que eu acho bastante aconselhado, bastante proveitoso. Observe o seguinte, você sublinha a oração que começa um porquê e faz um truque, uma estratégia. Observe, primeiro falta ou primeiro está doente. A tendência é primeiro adoecer para poder faltar. Então, esta oração que tem o porquê, teoricamente, ela aparece em primeiro lugar. Ela ocorre por primeiro, a ação ocorre por primeiro. Enquanto que lá no período choveu porque o chão está molhado, se isto ocorre, se chove e o chão está molhado, é porque primeiro choveu e somente depois o chão molhou. Então, independente de a oração aparecer em primeiro ou em segundo lugar, não é o problema de posição na estrutura do período, é impossibilidade de acontecimento. Primeiro adoece para depois faltar, primeiro chove para poder o chão estar molhado. Então, quando isto acontece em primeiro lugar, o porquê, a oração do porquê, ela acontece sempre, a ação por ela executada acontece em primeiro lugar, você está diante de uma oração subordinada adverbial causal. Se, entretanto, a ação que ocorre primeiro é o chão está molhado, então agora você estará diante de uma oração ordenada, explicativa. Cuidado para não cair mais nas armadilhas da banca. Se a ação em que aparece o porquê, ela acontece em primeiro lugar, você estará diante de um adverbial causal. Se a ação expressa pela oração em que aparece o porquê acontece em segundo lugar, você está diante de uma coordenada explicativa. Agora, observe o seguinte em relação às orações adverbiais. Se no período proposto aparecer a expressão tanto, a expressão tal ou a expressão tão, olha, tanto que, tal que, ou tão que, você estará diante de uma oração subordinada adverbial consecutivo e a circunstância expressa por esta oração é de consequência. Observou no período a presença de tal que, tão que, tanto que, você estará diante de uma oração subordinada adverbial consecutiva. Se agora aparecem as expressões ainda que, o mesmo que,
uma expressão de significado semelhante. Observe que você terá a ocorrência de uma ocorrência que aparentemente ela pareça contraditória. Se eu tenho uma concorrência mais elevada, o mais normal é eu considerar essa chance de classificação diminuída. Então lembre uma outra maneira. Apareceu a expressão, ainda que, mesmo que por expressão equivalente, expressão de mesmo sentido, você estará diante de uma oração subordinada adverbial, no caso agora com possessiva. Observe que há uma ideia contrária a outra ideia que me seria o mais possível de acontecer em relação a outra ideia esperada. Nós sempre recomendamos que você inicie a resolução das questões usando o processo da eliminação. Vamos à próxima oração subordinada adverbial. Estudamos segundo as recomendações da equipe. Observe que esta palavra segundo, ela não é numeral, mas equivale a uma expressão semelhante a conforme ou a expressão de acordo. De acordo com. Quando você encontrar expressões semelhantes a conforme ou segundo, você estará com absoluta certeza de uma oração subordinada adverbial conformativa. Muita atenção. Sempre que você encontrar no período alguma expressão com valor semelhante a conforme ou de acordo, você estará diante de uma oração subordinada adverbial conformativa. Ainda em relação às orações adverbiais, em termos de classificação, estudo dos significados, da importância, estudo da função com que estas orações são empregadas. Observe, por exemplo, a frase resolveu as provas como um veterano. Muito cuidado quando aparece a palavra como também nos leva a várias possibilidades de função ou indicação de circunstância. Observe que, na verdade, esta oração ela tem um verbo omitido. Resolveu as provas como um veterano, por exemplo, como um veterano resolveria. Então, repare, observe que o significado aqui seria que alguém resolve as provas da mesma maneira, do mesmo modo que um veterano também resolveria. Observe que aqui você está diante de uma circunstância de comparação. Você está diante de uma oração subordinada, adverbial, comparativa. O que eu quero lhe chamar a atenção no período como este é que geralmente aparece, não é, quando você tem uma adverbial comparativa, geralmente um verbo é omitido. Então, há uma elipse de um verbo que já foi anteriormente escrito, anteriormente falado, anteriormente lido. Então, observe que nós temos a indicação de uma circunstância de comparação. Nós estamos diante de uma oração subordinada, adverbial, comparativa. Resolvemos as questões de provas anteriores para a fim de, não é? Para a fim de. Quando estas expressões aparecem, você está diante de uma ideia de finalidade, não é? Então você estará diante de uma oração subordinada
adverbial, final. Lembrando que final aqui não indica término, mas final aqui indica finalidade, final aqui indica objetivo. Legal? Tranquilo? Então, resolvemos questões em provas anteriores para adquirir experiência. Você está diante de uma oração subordinada adverbial final. A circunstância expressa é de finalidade. Observe nos dois períodos apresentados, cada um deles apresenta duas orações, porque cada um deles apresenta dois verbos, cada verbo é uma oração. Redobra a tua atenção à medida que fores resolvendo as questões. Você pode facilmente observar que nós temos duas orações, sendo que uma oração ela vem iniciada pela expressão à medida que. Observe que entre essas duas orações existe uma relação em que uma coisa acontece e outra coisa vai acontecendo mais ou menos. Nós podemos dizer que é uma relação de proporcionalidade. Isto fica evidenciado de uma maneira mais fácil quando você observar na sua prova que a oração vem iniciada por uma expressão semelhante à medida que, ou pela expressão a proporção que. Sempre que você encontrar em sua prova expressões semelhantes, de valor semelhante, significado semelhante à proporção que e à medida que, você estará diante de uma oração subordinada, adverbial, proporcional. Oração subordinada, adverbial, proporcional. Se, entretanto, você estiver diante de duas orações e uma delas indicar, observa, uma delas indicar que algo só acontecerá na dependência da ocorrência de outra ação, nós estaremos diante de uma oração subordinada adverbial condicional. Observe que nós só obteremos o resultado esperado desde que ou se nós formos perseverantes. Então, quando você encontrar uma oração iniciada por uma conjunção de valor semelhante a desde que, você estará diante de uma oração subordinada adverbial condicional. Lembrando, ressaltando, é muito importante você conhecer o valor e o emprego das conjunções. E insistindo agora em outro detalhe muito importante, você conhecer, estudar de uma forma mais acentuada o valor e o emprego das palavras se e da palavra que. Isso será de fundamental importância para que você possa obter sucesso nas suas provas. Então, repetindo aqui rapidamente, no primeiro exemplo, observe que a proporção, à medida que alguma coisa acontece, uma outra ação vai acontecendo em maior ou em menor intensidade. Quando se tiver orações iniciadas por expressões semelhantes à proporção que ou à medida que, você estará diante de uma oração subordinada adverbial proporcional. E observe que neste último exemplo, nós estamos diante de uma oração condicional. Observe que para que nós possamos obter o resultado esperado, é necessário que nós sejamos perseverantes. Observe que este se pode facilmente ser substituído pela expressão desde que. Quando isso acontece, você está diante de uma oração subordinada adverbial condicional.
Agora, observe que nós temos novamente a ocorrência de duas ações. Nós abriremos os cadernos quando recebermos a autorização. Observe que estas duas orações que compõem este período, entre elas há uma relação de tempo. Uma ação só vai acontecer no momento em que, quando uma outra ação acontecer. Quando você fizer uma indicação, uma oração com uma indicação de tempo, ocorrência de alguma coisa em algum tempo, então nós abriremos os cadernos quando recebemos a autorização, ou seja, no momento em que há uma delimitação, há uma indicação de que esta ação vai ocorrer em um determinado tempo. Então nós estamos diante de uma oração subordinada, adverbial, temporal. Lembrando que é muito importante que você faça um estudo detalhado do emprego e do valor das conjunções, no caso agora específico das conjunções subordinativas, para que você possa obter sucesso, né, na resolução das questões e você não acabe deixando a banca derrubar você.